O selo do Ceifeiro da Morte é talvez um dos jutsus mais poderosos de toda a franquia Naruto e pertence ao clã Uzumaki, mas o significado dessa técnica e do próprio Shinigami é envolto em mistério, e a obra fala muito pouco sobre ela. Então hoje quero dar uma olhada mais de perto no que é esse jutsu e também no que inspirou sua criação, na esperança de esclarecer melhor a natureza dessa habilidade. E já vou adiantando, depois de pesquisar bastante sobre esse jutsu e descobrir de onde ele veio, tudo o que influenciou na criação dessa técnica em Naruto, posso dizer que é um conteúdo muito pesado. Então esse vídeo vai abordar temas pesados como morte e auto-sacrifício, se é que você me entende. Então se um desses assuntos te incomoda, recomendo que você pare esse vídeo por aqui. Fala família, sou Júlio Dias e já quero começar esse vídeo aqui jogando uma bomba no peito de vocês. Somente 25% das pessoas que me assistem são inscritos aqui da família Ninshu. Cara, isso é um absurdo, 75% das pessoas não estão inscritos. Se você tá aqui me assistindo é porque esse conteúdo aqui lhe interessa. Então já clica aí no se inscrever, deixa o seu like para me ajudar e hype esse vídeo, compartilha também com seus amigos e vamos aqui tirar essa diferença de 75%. Cara, é um número astronômico, então não faça isso. Deixa o seu like, se inscreve aí e já vamos para esse vídeo. Se você ainda tá aqui, eu vou assumir que está pronto para mergulhar no lado estranho e macabro por trás do selo do Ceifeiro da Morte. A primeira vez que vemos essa técnica na ordem cronológica da história é quando Minato usa contra a Kurama. Com sua esposa morrendo e já sem forças para conter o monstro, Kushina se oferece para selar a raposa de volta dentro dela e levá-la consigo para a morte. Minato recusa, dizendo que a vila ainda precisava do poder da Kurama. O que é uma pena, cara? Porque se eles soubessem que selando a Kurama novamente na Kushina, ela ia continuar viva, tudo teria sido diferente na história de Naruto. E o Minato, vendo o lamento da Kushina ao falar que não poderia ver o seu filho crescido, Minato decide usar o ceifeiro para prender metade da raposa dentro do Naruto e incluir o restante do seu chakra no selo para que ela pudesse realizar o seu sonho de ver o Naruto crescido. O curioso é que esse foi um uso bem incomum do selo do Ceifeiro da Morte. Diferente do que normalmente é feito, como veremos mais para frente, a segunda vez que ele aparece é durante o arco da invasão de Konoha, quando Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage, enfrenta o seu antigo aluno Orochimaru. Sabendo que estava velho e fraco demais para vencer o Orochimaru, Hiruzen decide usar o selo para levar Orochimaru junto consigo para a morte. A técnica é tão secreta que nem mesmo Orochimaru, que conhecia inúmeros jutsus proibidos, sabia da existência dela. É possível que esse jutsu tenha sido dado como parte de um acordo de paz entre Konoha e Uzushiogakure, a vila do clã Uzumaki. A ligação entre as duas vilas é clara. Não só todos os Hokages parecem ter acesso a essa técnica proibida, como Konoha também guarda o Santuário das Máscaras, que serve para desfazer o selo. Além disso, o símbolo do clã Uzumaki aparece nas costas dos coletes de todos os ninjas de Konoha como parte dessa união. Talvez essa técnica tenha sido uma das razões para a criação do escritório de selos, que guarda todos os jutsus proibidos da vila. Inclusive, pode não ser coincidência que o nome Escritório de Selos remeta ao tipo de jutsu que o selo do ceifeiro representa, um jutsu de selamento. Para usar a técnica, o ninja precisa fazer uma sequência específica de selos de mão. Depois, ele junta as mãos e o jutsu começa. Nesse momento, a alma do usuário é puxada para fora e suspensa por fios de cabelo branco que saem de uma figura etérea. O corpo fica paralisado. O usuário então escolhe um alvo e essa figura, o Shinigami, avança para arrancar a alma ou parte dela. Dependendo do uso, essa alma pode ser selada dentro do próprio Shinigami ou em algum outro recipiente, como o Minato fez com a Kurama. Se a alma é selada no Shinigami, ele devora junto com a alma do usuário, causando a morte de ambos. Caso o Shinigami não consiga puxar a alma inteira, ele tira a espada que carrega na boca e corta apenas o pedaço alcançado, deixando o resto intacto. É algo bem macabro, e a série mostra a importância da alma nesse contexto. Quando Hiruzen selou os braços da alma de Orochimaru,
eles ficaram paralisados e começaram a necrosar. Agora que entendemos o que o jutsu faz, vem a pergunta: o que é exatamente essa técnica? Para responder, precisamos olhar para a figura principal que aparece nela, o Shinigami. Muita gente não percebe que no original japonês ele não é chamado de ceifeiro, como na versão em inglês ou em português, mas sim de Shinigami, que significa Deus da Morte. Ceifeiro, por outro lado, significa aquele que trabalha na colheita, ou seja, ele apenas recolhe. Não é o caso do Shinigami, que é na verdade um deus, ou descrito como tal. Se você já viu Death Note, vai lembrar do Ryuki. Ele é um Shinigami no folclore japonês. Existem vários tipos de deuses e espíritos, cada um com funções diferentes. Mas o Shinigami tem uma característica especial. Eles são mais sombrios e muitas vezes causam a própria morte das pessoas nas histórias. Para comparar, existe Yama, conhecido como Rei Yema ou Ema Daioh em Dragon Ball, que é uma figura do folclore responsável por julgar as almas dos mortos. A técnica da estátua do Rei do Inferno, usada pelo Rinnegan, é baseada nele. Yama até é considerado um tipo de Shinigami, mas não no mesmo sentido maligno. E aqui entra novamente o alerta de conteúdo. Essa é a sua última chance de fechar esse vídeo. Se você continuar daqui em diante, é por sua conta e risco. Na mitologia japonesa, os Shinigami são mais ligados ao ato de autossacrifício do que à morte em geral. Eles são seres malignos. Muitas histórias falam desses atos duplos, onde duas pessoas se auto-sacrificam juntas, geralmente por culpa ou desespero, após serem influenciadas por um Shinigami. A ligação com o selo do Ceifeiro da Morte está no ato de que, não importa quem use a técnica, sempre aparece o mesmo Shinigami. Isso explica porque durante a Quarta Guerra Ninja, quando Orochimaru quebrou aquele selo para libertar as almas dos Hokages, ele só precisou invocar um Shinigami e cortar seu próprio corpo para libertar todos. Isso sugere que a técnica não é exatamente um jutsu de selamento, mas sim um jutsu de invocação. E sendo assim, o Shinigami não seria uma manifestação da energia do usuário, mas uma entidade independente que é trazida ao mundo por meio da técnica. O Shinigami é um espírito real, e, mais importante, um espírito maligno. Ele oferece ao usuário um verdadeiro acordo faustiano. Ele vai matar o alvo, mas em troca consome a alma de quem o invocou. Nada agrada mais o Shinigami do que devorar uma alma. E as almas que ele consome ficam presas em seu estômago para sempre, a menos que sejam libertadas. Por causa disso, nem mesmo o Edo Tensei consegue trazê-las de volta. Como Kabuto confirmou que Orochimaru tentou invocar o Minato e falhou porque sua alma estava selada no Shinigami. E o Edo Tensei é capaz de reviver praticamente qualquer pessoa. Analisando as histórias onde o Shinigami aparece, fica claro que ele não é apenas um espírito da morte, mas sim um deus da própria morte. Isso explica porque ao possuir o usuário, ele sempre leva os dois à morte, algo que também acontece em muitas histórias do folclore japonês. Mas as histórias do Shinigami não acabam por aí. De acordo com textos clássicos japoneses como Iho Hyaku Monogatari, do período Tenpo, existe um conto chamado Shinigami, em que ele não é retratado como um deus primordial, nascido de algum poder divino, mas sim como um espírito maligno que se alimenta do sofrimento das pessoas. Nessas histórias, o Shinigami leva suas vítimas de volta a lugares onde ocorreram assassinatos ou tragédias e ele força suas vítimas a repetir o ciclo de morte. É um espírito que faz as pessoas quererem se auto-sacrificar. E ele não é único nesse papel. No folclore existem figuras semelhantes como Itsuki, que também atraem pessoas para locais onde de forma ritual ou cerimonial eles se auto-sacrificam. A ideia de que o Shinigami seja na verdade o espírito de um morto maligno continuou viva até o período Meiji, quando essa imagem foi reforçada em peças de Kabuki, como Megura Nagaya Umega Kagatobi, de Kawataki Mokuami. Aliás, o Kabuki é uma influência direta em Naruto. O visual de Orochimaru e Jiraiya é inspirado nas maquiagens
Kumadori, usadas para representar heróis, vilões e espíritos. Nessa peça, por exemplo, uma prostituta convence um homem a se auto-sacrificar com ela. Também é dito que quem é possuído por um Shinigami tem dificuldade para falar e facilidade para mentir. Mesmo que isso não apareça no universo Naruto, a ligação com a atividade demoníaca é clara. Agora, como isso se conecta com o selo do Ceifeiro da Morte? No original japonês, o nome da técnica não é selo do Ceifeiro da Morte, e sim algo como selo consumidor de demônios mortos, bem literal, já que o Shinigami devora a alma do usuário. Dentro dessa lógica, ele é visto como um demônio morto, e na mitologia japonesa, um espírito humano pode se tornar um demônio quando é tomado por ódio ou desejo de vingança. Se o Shinigami for de fato um espírito humano transformado em demônio, que tipo de demônio ele seria? O título Shinigami não é exatamente uma espécie, mas sim uma função. Outros espíritos, como a Onryo, podem assumir esse papel. Então o Shinigami de Naruto poderia ser uma Onryo? Sim e não. Para entender melhor, precisamos olhar para a forma como o selo pode ser desfeito. Na Quarta Guerra Ninja, Orochimaru leva Sasuke ao Santuário das Máscaras dos Uzumaki. Entre dezenas de máscaras semelhantes, apenas uma é a correta. Ao colocá-la, Orochimaru invoca o Shinigami e corta seu próprio estômago, o que obriga o espírito a fazer o mesmo e liberar as almas que havia engolido. Essa máscara é muito parecida com o rosto do próprio Shinigami, mas também lembra a máscara Hanya do teatro japonês. No folclore, Hanya é o espírito de uma mulher consumida pelo ódio ou ciúme, geralmente por causa de traição. Seu rancor a transforma em um demônio que atormenta e destrói o objeto de seu amor ou ódio. É curioso que o Shinigami do Selo da Morte carregue contas semelhantes às usadas por monges budistas, o que poderia indicar que em vida ele foi alguém importante. Talvez um príncipe, e mesmo que a Hanya seja quase sempre feminina, a aparência esquelética e a musculatura do Shinigami em Naruto lembram mais um homem. Alguns sugerem que o estado da decomposição poderia explicar a aparência andrógena. Seja como for, é possível imaginar que o Shinigami tenha sido em vida um Uzumaki poderoso que morreu em forma trágica e, tomada por ódio, tornou-se um espírito vingativo. Talvez tenha sido selada na máscara para impedir mais mortes, e com o tempo o clã transformou essa prisão em uma arma, um jutsu proibido capaz de invocar o espírito temporariamente para roubar almas. Ele é um espírito assustador, com uma história sombria que provavelmente serviu de inspiração para Masashi Kishimoto. Seria incrível se algum dia a gente pudesse perguntar ao próprio Kishimoto qual foi a inspiração para o Shinigami do Shikifuji. Existe uma história oficial para esse espírito? Mas até lá, só podemos especular. E antes de encerrar, tenho algo muito importante para falar. Esse foi um tema muito pesado para trabalhar, principalmente porque envolve autossacrifício. E diferente de Naruto, isso não é ficção. Muitas pessoas passam por isso na vida real. Se você passa ou já passou por isso, por favor, procure ajuda. Você não está sozinho. Há muitas pessoas que se importam com você e querem te ver bem. Procure amigos, familiares ou pessoas de confiança. A sua vida importa. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Estou preparando aí uma remessa de vídeos que eu tenho certeza que você vai curtir. Então ativa o sininho para você não perder quando ele sair. Clique em algum desses vídeos aqui e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Fui!